Bom dia a todos os membros do grupo. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Alberto e obrigado pela oportunidade a todos os membros aí do grupo Baccarini, ou como dizem acima, a família Baccarini. Eu não sei se foi o Mário Pedro que solicitou que eu fizesse uma demonstração de como se criar a associação, e assim o farei. O Adiel Elias, você realmente foi bastante feliz em demonstrar alguns riscos, né, que existe quando da implantação de uma associação. Mas eu preciso lembrar que se o galismo almeja, né, ou aspira um momento de enfrentamento de forma organizada, o primeiro instituto que terá voz e vez para defender o galismo em nível nacional são as associações. Por quê? A Constituição brasileira, no artigo 5º, ela assegura o direito de se associar. A gente precisa lembrar também que as associações elas não podem impor, é um ato voluntário. Iniciando, eu gostaria de dizer o seguinte: se vocês têm intenção de montar uma associação, vocês precisam primeiro buscar pessoas comprometidas de fato com a causa. Não é porque o seu amigo é um galista que você vai colocar ele na condição de presidente ou vice-presidente de uma associação. Não, você tem que buscar pessoas comprometidas com a causa e que coloque o galo como um símbolo acima de qualquer valor. O que a gente fez aqui em Sergipe foi colocar o galo acima de qualquer galista. Então a figura que a gente busca defender é o galo. E a associação ela tem o direito assegurado na Constituição de representar o seu sócio. Então se houver uma apreensão em um espaço de evento, se houver uma fiscalização no seu criatório e você for sócio e estiver em dia com a sua associação, você não precisa se deslocar. A associação, na companhia de um preposto, ela vai com um advogado acompanhar o seu caso. Aqui em Sergipe, nós fizemos uma defesa de um rapaz que recebeu uma visita da ADEMA, que é um órgão municipal, e existem alguns critérios. Por exemplo, nem todo ambiente pode criar a ave. Tem cidades que têm a lei orgânica que proíbe a criação de animais em centros urbanos. Então a gente tem que buscar, e essa voz que vai pesquisar e dar um suporte ao criador é a associação. Toda entidade de classe forte que se preza, ela tem uma associação. Existe a associação dos magistrados, existe a associação do Ministério Público, existe a associação dos petroleiros, dos sindicatos de professores, ou seja, toda instituição que se preza, que dá demonstração de organização, ela tem ou um sindicato ou uma associação, porque é uma entidade que representa o sócio. É assegurado juridicamente o direito a representar o sócio. É diferente de você, uma voz isolada, e fazer protestos ou reivindicações acerca de algo que você discorda na conduta dos agentes públicos. A associação ela precisa ser composta de membros que possam ter uma boa capacidade intelectual para, no momento de negociação, ter facilidade, né, de conseguir expressar aquilo que a associação representa. Então vejam só, primeiro passo, buscar as pessoas corretas que pensem de forma uníssona, e a partir daí vocês vão nomear os membros. O presidente, o vice-presidente, o tesoureiro, o conselho fiscal e o conselho administrativo. Não é difícil, não se assustem, é só querer. E é uma ferramenta importantíssima. Depois que você criar esse corpo da associação, você marca uma reunião e elabora uma ata. Essa ata ela vai ser encaminhada junto com o estatuto ao cartório. E o cartório vai avaliar questões de endereço, se não for um prédio próprio, for alugado, tem que levar o contrato de aluguel. Essas questões administrativas que o próprio cartório vai orientar quem tiver a intenção de abrir uma associação. O estatuto, eu posso fornecer uma cópia do Estatuto Sergipano a qualquer pessoa que queira montar uma associação. O que você vai fazer aí? Sentar com seus membros
e observar o que não é conveniente no estado de vocês. Porque a gente também recebeu isso aqui de uma equipe de Brasília. O que a gente fez moldou a nossa realidade e estamos fazendo alguns reajustes. Depois de montada a associação com diretoria, vice-presidência, tesoureiro, conselho fiscal, conselho administrativo e um marketing, você começa a correr atrás dos sócios. Lembrando que o sócio é um ato voluntário, não é obrigatório você se associar. Por isso, a associação ela precisa mostrar serviço. Aqui em Sergipe, a gente está sempre batendo as portas, reivindicando direitos, para que o sócio ou o criador que ainda não é sócio, ele sinta nessa entidade confiança. No tocante à parte que mais preocupa, porque a gente já vive fadado de ser enganado, né? É a questão financeira. Nós buscamos, junto ao Banco do Estado, criar uma plataforma onde a gente recebe os dinheiros via boleto bancário e todo final de mês a gente faz uma impressão do extrato e presta conta. Receitas, despesas. Não tem como o presidente e o tesoureiro, que são as únicas pessoas que fazem saques, tirar um valor pensando que vai enganar aos demais sócios sem ser descoberto, porque é impossível. O estatuto assegura que qualquer sócio em dia, ele pode exigir um relatório, uma explicação de gastos, de despesas. Então, esse é o primeiro passo, buscar ser sério no tocante à questão de finanças, porque isso aí é que distancia o pretenso sócio, a falta de confiança. Então, vocês observem, a gente criou uma plataforma junto ao banco, onde a gente recebe e paga sempre por essa plataforma bancária. Outra coisa, nós somos ambientalistas, nós somos defensor da espécie, da fauna brasileira. Então a gente precisa buscar o Ministério Público do Meio Ambiente para assegurar e resguardar o direito a essa ave. A gente precisa fazer visitas ao Ministério da Agricultura para reivindicar melhorias no tocante a cadastro dos criadores. Todo criador, independente da sua condição financeira, ele pode ter o seu criatório cadastrado. Isso é gratuito. A nossa associação aqui ela faz isso. Você pode fazer o registro, que aí é uma condição que você vai ter que gastar um pouquinho mais, porque lhe dá condições de vender uma ave até para fora do país. Tudo isso você consegue junto ao Ministério da Agricultura e a um órgão auxiliar que aqui no meu estado é a Endagro. Ou seja, você pode buscar as universidades para tentar, junto com o Departamento de Sociologia, de História, criar parcerias com a associação. Aqui eu busquei o Departamento de Veterinária para tentar criar um projeto onde a gente pudesse trabalhar a questão da belicosidade dos animais. O professor se recusou no momento, mas a gente está buscando um outro profissional que queira nos apoiar. Então a associação ela tem que demonstrar para o sócio que ela de fato representa uma categoria e que as intenções da associação é resguardar e assegurar direitos, como o 215 da Constituição, que trata como um patrimônio cultural essa ave, como o artigo 225, no inciso 2, como um banco genético, o 7º como órgão de fiscalização para impedir a aniquilação da espécie, que se dá através da mortandade pelos órgãos de fiscalização e controle. A gente sabe que quando eles fazem apreensões, sacrificam todos. O parágrafo 7º, que é aquele da PEC da vaquejada, que diz que todos os animais que servem como expressão cultural não deve ser reconhecido ou visto como prática de crueldade e os maus tratos, que precisa uma regulamentação. Existe a Lei 9.605, que trata dos crimes ambientais, no artigo 29, parágrafo 3º, reconhecendo a ave combatente como uma espécime, né, da fauna brasileira. E existe a Lei 13.052, que revoga, né, o artigo 25 da Lei 9.605, que diz que as aves devem ser conduzidas de forma correta, que fica sobre a responsabilidade da autoridade autuante, ou seja, a associação será a voz do criador em defesa do galo. E eu acho que o primeiro passo para demonstrar em uma eventual querela a nível nacional é que de fato essa categoria está organizada. E o primeiro passo é se associar. Vamos imaginar aqui de forma hipotética
que o Brasil tivesse em todos os estados da federação uma associação representativa dessa categoria. Quanto isso não seria importante na publicidade, porque o senso comum só nos enxerga como criminosos, como violentos, como alguém agressivo, porque os espaços midiáticos eles são acompanhados única e exclusivamente pela corrente ideológica que defende os ambientalistas. Nós nos permitimos viver nas sombras e no anonimato, achando que isso é bom, quando na realidade o interessante é que você negocie de igual para igual, que você se apresente. Aqui em Sergipe nós fizemos uma audiência pública, então nessa audiência pública esteve várias autoridades presentes, nós enviamos ofícios para vários órgãos, e aí você começa a demonstrar para a sociedade que no gaulismo tem engenheiros, advogados, médicos, policiais, o próprio carroceiro, servente de pedreiro, ou seja, é uma categoria que envolve todas as camadas da sociedade. Mas se a gente ficar no anonimato, com medo de revelar o que está assegurado na lei, a gente nunca vai ser reconhecido e valorizado. Aqui em Sergipe, a associação já publicou um artigo em um jornal de circulação, participamos de vários programas de rádio levando ao senso comum essa questão da visão criminosa do criador, desmistificando, mostrando que de fato nós somos preservacionistas, somos os principais preservadores dessa espécie, que se não fosse o criador já estaria em extinção há muitos anos. Então a associação ela tem esse papel de dar publicidade e levar informação sobre as peculiaridades do galo mura, o galo combatente, ao senso comum, para que em um futuro não muito distante essas pessoas possam vir em nossa defesa. Outra situação hipotética, se amanhã uma associação como a Ancribe ou outra qualquer ingresse com uma ação no Supremo, reivindicando o direito do combate entre esses animais, com certeza iremos perder novamente. Por quê? Porque a gente não fez a lição de casa, que é trabalhar consciência. Então o que é que vai acontecer? Se ingressar com ação dessa, as ONGs internacionais vai injetar muito dinheiro em artistas de vultos nacionais, em grandes personalidades globais, para estar no meio televisivo mostrando que nós somos cruéis, que somos adeptos de uma prática que nos remete à barbárie, que somos de fato pessoas insensíveis, ou seja, seremos sufocados pela enxurrada de participação midiática nos destruindo. Com certeza irá influenciar na decisão do julgador. Então o que a gente precisa é criar as associações estaduais, é criar uma confederação nacional, através das associações estaduais, levar recursos até a confederação para que a gente possa ter uma cobertura em um programa como o Globo Rural, onde vai ser entrevistado vários criadores, demonstrando como é que se dá o trato com essas aves. É criar um programa, quem sabe até num Globo Repórter da vida, sobre a história da ave combatente, como ela chegou no Brasil, seu processo de migração, como se dá os cruzamentos, quais os valores reais desses animais, porque isso peca-se muito. O cara faz questão de dizer que tem um galo de 40 mil, quando ele deveria dizer que o valor do galo é simbólico, porque o que está mais presente é o afeto e não o financeiro. Porque, de fato, o verdadeiro criador, ele não está preso ao dinheiro, ao valor da ave em valor monetário. É sim um valor afetivo. Eu me sinto super feliz quando o meu animal se torna um vencedor. Não pelo valor financeiro, mas por me representar enquanto um campeão dentro do espaço. Então a gente precisa mudar um pouco os conceitos e acreditar que sem organização não chegaremos a lugar algum. Em meados de 80 e 90, a Espanha e a França viveram dias difíceis. E o que eles fizeram lá? Para não perder o direito a cultivar suas tradições, criaram uma confederação. Mesmo assim, foi um passo insignificante diante da pressão colocada pelos ambientalistas e animalistas. O que eles fizeram? Criaram um partido político. Aí sim, esse partido político com representantes da categoria passou a ter voz em um espaço de construção de leis. Então o que acontece? Lá tem um partido político que defende as tradições. Claro que ele vota em outras áreas, mas ele é focado às tradições.
Aqui nós temos um partido que a gente poderia dizer, não, mas defende a causa animal, que é o grupo ruralista. Mas não, a gente tem que entender que o grupo ruralista ele é mais focado no viés econômico. E nós precisamos de voz dentro desses partidos políticos sobre a seguridade das garantias que estão na Constituição sobre as nossas tradições. É necessário que a gente entenda que esse desejo de acabar com toda e qualquer expressão cultural que tem o animal como um símbolo é um desejo e uma imposição fora do nosso país. É uma política global que quer revelar ao mundo o animal como um ser sensitivo. É um ser que amanhã vai ter direito a um habeas corpus. É um ser que tem sentimento e inteligência como ser humano. E isso é um embate que vai muito além dessa esfera de diálogo entre galistas. É uma briga de uma corrente que é a biocentrística, tentando desconstruir a antropocentrista, ou seja, o homem como centro, mas agora quem ocupa o centro é o animal. Então é um debate que vai muito além, mas a gente precisa estar alinhado com esses acontecimentos para, na condição de representantes de uma categoria, saber como direcionar os rumos desses associados e dessa ave, que é um símbolo do tradicionalismo, não no Brasil, mas no mundo. Se eu não me engano, foi o Cigano que postou um vídeo aí bacana. Essa poesia, né, Galo de Briga, é de um tradicionalista importantíssimo no Rio Grande do Sul, chamado Jaime Caetano dos Santos. E essa poesia é um marco para o galista no Brasil. Espero ter colaborado e um abraço a todos aí da família Baccarini.